eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral, no ritmo que agita o seu astral. Yeah. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Então, galera, estamos hoje aqui com o doutor Adriano Parreira, um amigo e, óbvio, né, advogado eleitoral, um ano tão decisivo assim para o nosso município. E hoje também com mais algumas responsabilidades, aproveitando a oportunidade eleitoral, né, a gente poder falar também como presidente local, presidente do novo campus Goitacazes. Né? Isso, diretório municipal. Só pedrada, né? Só coisa pedrada, boa. Mas é uma coisa boa, né? Isso. Acho que Campos há bastante tempo merecia contar com o diretório. Já houve um trabalho feito anteriormente por outros percussores na cidade aqui, e agora conseguimos amadurecer, pegamos um caminho já trilhado, e agora nesse novo momento, trazendo ao pleito de 2024 pré-candidaturas e, quiçá, lá na frente, futuras candidaturas, tanto a prefeito quanto de vereadores. Uma coisa que é bem interessante, que a gente tem no time, tem o Paulo Ganimi, firme e forte aí, esse desenho. Nosso ex-deputado federal, estará conosco no final de semana agora no nosso encontro municipal que iremos realizar em Campos aqui, o primeiro encontro municipal do novo campus dos Goitacazes. E ele será, com certeza, um dos pontos altos será a palestra dele, o painel que ele irá apresentar, junto com o nosso coordenador estadual, Bruno Casuhiro, que é um profissional político que faz parte do staff do Novo, já com muita bagagem, muita competência, e que está ajudando, encabeçando aí essa coordenação política do Novo no estado do Rio de Janeiro. E o evento é agora dia 11, dia 11 agora, de maio, sábado, a partir das 12 horas e 50 minutos. O pessoal ficar atento ao horário e ser pontual. Será no Palace Hotel, tradicional hotel da nossa cidade, aqui um patrimônio da nossa cidade, aqui na 15 de novembro. E será um evento voltado para os filiados, voltado principalmente para a capacitação dos nossos pré-candidatos a vereador. Isso é um evento onde a gente terá a oportunidade de entender mais as bandeiras, os princípios e valores do Partido Novo, e capacitações relacionadas já a esse período de pré-campanha e futura campanha, para preparar para o pessoal entender o que é o Novo, entender a forma do Novo de conduzir uma campanha, uma pré-campanha, e saber se posicionar diante das demandas que a nossa cidade e a nossa região tanto necessitam, né? E dentro, né, dessas capacitações do Novo, a gente teve ou ainda está tendo Jornada 2024, que foi assim, bem interessante. Popular, como acredito que você já sabe, o Novo, ele preza, ele busca a capacitação dos seus filiados e a capacitação daqueles que pretendem ser dirigentes, que pretendem ser futuros mandatários pelo partido, pela sigla. A gente não quer apenas nomes, a gente quer pessoas de bem, ficha limpa, pessoas que se comprometam realmente com a cidade, com o bem-estar, no caso aqui de Campos. E para isso, ele busca dar as ferramentas. Temos o Instituto Libertas, que é um instituto sediado em São Paulo, que cria cursos e capacitações justamente para que os quadros do Novo, sejam dirigentes ou sejam pré-candidatos e futuros mandatários, eles possam se capacitar, buscar informações qualificadas para saber o que fazer, como se posicionar e realmente conseguir botar a mão na massa e realizar com eficiência aquilo que se propõe. A bandeira do Novo, uma das principais bandeiras do Novo, como você bem sabe, é a eficiência do dinheiro público. Que de público só tem o nome, né? É do pagador de impostos. E muitas pessoas às vezes confundem e acham que o pagador de impostos é só quem paga imposto de renda. Então é o cara que tem uma condição maior, uma renda maior. Não é isso. Do chiclete. Do chiclete, do fósforo ao foguete. Os maiores pagadores de impostos do Brasil são os consumidores. Ou seja, todos nós, seja de que classe social estejamos,
somos pagadores de impostos, desde a pessoa mais humilde na periferia à pessoa com maior condição financeira. Toda a população brasileira paga pesados impostos e muitas vezes isso, a maioria das vezes, isso não é revertido de maneira coerente, digna para o tamanho do dinheiro que é gasto pela máquina estatal. Então, uma das nossas principais bandeiras, que é uma das bandeiras que nós queremos trazer para a nossa campus dos Goitacazes, é exatamente isso. É o uso eficiente do recurso público. Recurso que aqui em Campos aqui, de tempos em tempos se discute se é muito, se é pouco, mas é na casa de bilhões de reais. Então, dinheiro em tese há. Foi discussão nos últimos anos eleitorais, dinheiro há, falta competência. Dinheiro existe e precisa ser gerido com uma maior eficiência, um maior respeito a esse dinheiro, que é o dinheiro do contribuinte, que é o dinheiro da população campista e que precisa ter maiores e melhores devoluções desses recursos. É o nosso princípio, que os governos são de leis mais do que de homens. Né? Puxando para o juniorismo um pouquinho. A Câmara Júnior, a nossa JCI, essa casa que nos ajudou na nossa formação, foi a sua casa aí e também de tantas outras lideranças aqui em Campos. Os governos devem ser de leis mais do que de homens. E, infelizmente, é uma questão cultural nossa, no Brasil, e Campos é um espelho muito forte disso. Nós sempre esperamos alguma espécie de salvador da pátria, e que, infelizmente, muitas vezes vem travestido de líder político. Um líder que, às vezes, de popular, acaba se tornando um pouco populista, e as pessoas acabam achando que, não, já votei nele, coloquei ele lá, agora ele vai resolver todos os nossos problemas. E nós sabemos, até em sociedades um pouco mais evoluídas do que a nossa, pelo menos um pouco mais vividas e experimentadas, que não é assim. Nós temos que escolher bons líderes, líderes comprometidos, mas nós temos que acompanhar a trajetória desses líderes na gestão da coisa pública. E temos que ter a nossa parcela de responsabilidade, seja fiscalizando, seja cobrando, ou mesmo acompanhando. Um salvador da pátria, isso aí é no filme, é na novela. Na vida real, nós precisamos de bons líderes, pessoas preparadas ou que se proponham a se preparar para que possam gerir a coisa pública pensando em todos. Não como algumas pessoas aí que nós conhecemos, ou mesmo algumas doutrinas políticas, ideologias políticas, têm que todo o espaço público é um espaço que deve ser conquistado para determinadas causas, às vezes causas revolucionárias, abstratas, que quando foram experimentadas na prática se viu que não é bem assim, que o buraco é mais embaixo. Mas a coisa pública tem que ser gerida para o bem de toda a coletividade, o máximo possível e da forma mais eficiente possível. Se você está gestor, você tem que governar, você tem que gerir para todos, com esse pensamento. E muitas vezes falta isso aos nossos governantes, falta muitas vezes preparo para esses governantes, e mesmo quando falta preparo, me parece que falta interesse de querer se aperfeiçoar e se preparar. Não estou falando aqui de criar uma elite do funcionalismo ou uma elite na política, mas não adianta só boas intenções. Você precisa ter capacidade, ou pelo menos buscar se cercar de equipe que possa te ajudar nessa condução. Até aquela frase, né, de boas intenções, tá cheio. Tá cheio. A gente precisa buscar as ferramentas, buscar os quadros e ter comprometimento com isso. Então, a ideia de trazer o novo para Campos e fortalecer o novo, eu, meu escritório, a minha equipe, nós fomos contratados no primeiro momento para participar da gestão e do jurídico do Partido Novo. A gente, como escritório, uma das cadeiras do escritório é a parte de direito eleitoral. Nós, a equipe, já participamos de alguns pleitos já. Então, vimos construindo essa qualificação para poder atuar com eficiência na parte de direito eleitoral, que é fundamental para você poder influir de maneira positiva no processo democrático do nosso município e da região. E lá fomos identificados lá como uma possível liderança que poderia contribuir na presidência do partido. Aceitamos esse desafio,
aceitamos essa oportunidade de contribuir com o partido na sua primeira eleição em Campos, para tentar desenvolver um trabalho, uma construção de partido. Tentar plantar uma semente agora, se ela puder germinar em 2024, será excelente. Mas é uma coisa que não acaba agora. A gente precisa entender que buscarmos eficiência na gestão pública, pessoas de bem se envolvendo com a política, a busca por maiores oportunidades para os nossos jovens aqui em Campos, ou seja, investir no empreendedor, que é quem mais emprega nesse país, desburocratizar o empreendedorismo, as questões, e você poder buscar mais postos de trabalho para a nossa região, seja através de indústria ou mesmo potencializando os empreendedores locais, são formas de nós darmos mais opções para os campistas, para que o filho do campista não precise ir para o Espírito Santo, para a capital. A fuga de cérebros e de talentos que nós vimos acontecer nas últimas 2 décadas. Um espaço territorial tão grande. Um espaço territorial tão grande, num espaço, seja histórico, cultural, social e político, tão relevante quanto é a nossa Campos dos Goytacazes. Nós somos a referência no interior do estado. E cadê o nosso protagonismo? Cadê a liderança de Campos na parte de educação que não há? Então a gente precisa levantar essas bandeiras, não só da boca para fora. Nós precisamos investir e cobrar dos gestores públicos, seja na esfera municipal, que é a oportunidade da eleição agora, mas seja nas outras searas, estadual e federal, que eles façam a gestão pública voltar para aquilo que o Estado tem que fazer, minimamente, que é uma educação básica de qualidade, saúde e transporte, que são, puxando sardinha para Campos dos Goytacazes, que são as principais carências dos nossos munícipes neste momento. Mas não só isso. Nós precisamos pensar Campos a médio e longo prazo. O que foi feito nos últimos 20 anos, com todo respeito aos grupos políticos, alguns com trajetórias importantes, com pessoas e com bem intencionadas, com certeza, mas as oportunidades que foram dadas para determinados grupos políticos da nossa cidade, vou dizer, nas últimas décadas, o que foi entregue é muito pouco. E outros grupos políticos não foi feito nada. Então é um tal de preciso de mais 4 anos, preciso de uma oportunidade aqui, vota aqui no meu apadrinhado, vota aqui nesse parente meu, e a gente não vê a coisa andando, infelizmente. Infelizmente. Então, Papa, a gente quer se colocar, nós novo, a gente quer se colocar com todo o respeito às lideranças políticas já estabelecidas. Alguns eu conheço, são amigos, mas nós queremos colocar o partido como uma opção para aquele campista que ama Campos, que respeita Campos e que não aguenta mais as promessas, não aguenta mais as opções que são colocadas de 4 em 4 anos, quase que figurinha repetida, entendeu? Nós queremos nos colocar como uma opção séria, coerente, para que a gente possa levantar as bandeiras do empreendedorismo, da eficiência do dinheiro público, uma educação básica de qualidade que qualifique o pobre, o filho do pobre e o filho daquela pessoa menos abastada, que ele possa ter condições de competir com o filho da pessoa mais abastada por espaço, para que ele possa ter mérito e pela meritocracia ele possa galgar uma independência para ele, para sua família e modificar de repente a própria biografia dele e da sua família, sem ter que ficar eternamente refém de políticas assistencialistas, porque infelizmente o que a gente vê muitas vezes não é um pensamento só de política assistencial, é uma política assistencialista que não edifica o homem, o indivíduo, e que de fato muitas vezes não dá independência para ele. Política social tem que ser feita com responsabilidade, tem que ser feita porque existem as pessoas na nossa sociedade que precisam dessa ajuda, seja ela momentânea ou não. Nós temos que trabalhar para que as pessoas tenham oportunidades e mesmo que elas estejam numa condição que precisem de ajuda, sejam ajudadas, mas que elas tenham oportunidade de conseguir a sua independência e conseguir construir a sua própria história.
E eu sou assim. Geralmente eu consigo organizar a minha agenda para por volta das 18 horas estar livre para poder assistir a Revista Oeste. Com certeza lá sempre tem alguma atualização com o Marcel Van Hatten, que é um grande exemplo assim, do novo hoje no cenário nacional. Sim. Em segundo lugar, temos o. Quer dizer, segundo lugar não, mas dentro de outra esfera da política pública, hoje nós temos o Zema também, que é matéria sempre constante também. Sim. São Mas dois são representantes. são dois fenômenos da política nacional hoje, duas figuras do espectro à direita da política hoje e duas lideranças que dão grandes exemplos para todo o Brasil. Marcel, do Rio Grande do Sul, e o Zema em Minas. O Zema é um exemplo do que é o novo. É um cara que não tinha uma história na política, se propôs a vir empresário, já estava com a vida resolvida, mas se propôs a vir e dar a contribuição dele. Pegou um Estado falido, naquele momento, um Estado aparelhado, e conseguiu, com respeito, reduzindo, desinchando a máquina pública, visando a eficiência, visando a qualificação de equipe, conseguiu resultados formidáveis. E hoje tem uma taxa de aprovação muito grande. E ele é um fenômeno também da comunicação, porque não adianta você também ser maravilhoso com a caneta, com o papel, com a planilha, se você não consegue se comunicar com as pessoas. Porque no final das contas, tudo se resume às pessoas. A gente tem que conseguir acolher. A gente Não tem é que o meio, é o fim, né? É o motivo é o fim, daquela. é o fim. A gente precisa conseguir alcançar as pessoas. Todo esse discurso maravilhoso de eficiência, toda essa questão relacionada a como vamos fazer uma boa política, e mesmo, me dê licença, esquerda, direita, tudo se resume a nós precisamos cuidar das pessoas. Como vamos fazer isso? Eu acredito que é com responsabilidade nos recursos, pensando realmente no bem-estar da população, que nós vamos conseguir fazer isso. E se comunicar com a população e entender as suas necessidades é a principal coisa. Não adianta eu querer, de maneira abstrata, querer enfiar alguma coisa na goela da população. A gente precisa conseguir entender suas demandas e apresentar soluções viáveis, não estratosféricas, mas viáveis e que consigam atender a necessidade, e nós conseguimos entregar com a maior eficiência e com a maior celeridade possível. E o Marcel Van Hatten, ele tem se colocado como uma liderança, uma voz firme, importante, contra algumas questões que vêm vulnerado a nossa liberdade de expressão nos últimos meses, e quiçá até nos últimos anos. Não quero entrar em pormenores aqui, até por essas questões hoje que são complicadas, mas com certeza ele é uma liderança, uma voz importante, é uma pessoa que está se colocando e fazendo a sua voz ser ouvida. E nós precisamos de lideranças que, com nível de debate elevado, como é o de Marcel, coloquem um dedo na ferida e apontem soluções. Porque só apontar, botar o dedo na ferida para colocar, a gente já tem um monte que historicamente vem, fala, o governo geralmente ele é vidraça, vem, joga pedra, mas não aponta caminhos, não aponta soluções. Tanto o Marcel quanto o Zema deixam claro que o novo, ele aponta o que está errado, ele denuncia as coisas que não estão certas e que estão caminhando para tentar cortar nossa liberdade, seja ela de expressão, seja ela de empreender, seja ela de pensar diferente do que muitas vezes um certo status quo quer impor à maioria das pessoas, que na verdade esse modo de pensamento muitas vezes não é da maioria da população brasileira. Isso nós temos visto nas ruas e temos visto nas últimas eleições. E a gente tem que ter a oportunidade de se manifestar e cada um se responsabilizar por aquilo que fala. Que a legislação, a Constituição resguarda isso, está aí, a lei está aí para ser respeitada. Mas, além disso, o Zema é o grande exemplo que, além de apontar, nós temos que apontar o que está errado, nós temos que apontar soluções. E o modo do novo de fazer tem se mostrado resultado. Tanto em Minas Gerais, que é o terceiro maior estado do Brasil, de população, é o segundo.
quase 900 municípios, e o Zema tem dado conta do recado. Mas, ou seja, apontando soluções. Ou seja, o modo novo dá resultado. E é isso que nós queremos trazer, esses cases de sucesso, para a nossa campus, neste pleito de 2024. E temos também um exemplo de Adriano, sem querer puxar a sardinha para o meu nome, mas é o prefeito de Joinville, que também tem feito um trabalho muito bacana, numa cidade que tem um porte similar ao de Campos dos Goytacazes. Era um cara também, um player que não era da política, não era de uma família tradicional da política, se colocou, começou a campanha lá, acho que tinha 1 ou 2% de intenção de voto, e conseguiu chegar e vencer a eleição. E hoje tem uma aprovação acima de 60%. É um cara que também serve de espelho e exemplo para todos os diretórios municipais e todos os pré-candidatos a prefeito, como dizendo que é possível. Não acredite nessas pesquisas que já dão como vencedor faltando 6, 4, 5 meses antes da eleição. Muita coisa modifica, e quando as pré-candidaturas estiverem devidamente colocadas, nós vamos conseguir entender. Quando as ideias estiverem, os debates saudáveis estiverem sendo colocados na rua, nós vamos ter oportunidade de ouvir a população, entender o que elas querem, se as ideias que nós temos a propor são ideias que realmente vão atender o anseio da população ou não. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente olha exemplos, né, do Marcel no sul, o Zema aqui no sudeste mais próximo, o Joinville, mas também temos aqui dentro do Rio de Janeiro, nós temos o Pedro Duarte, né? Sim, que também pré-candidato também a prefeito. Pedro Duarte é vereador no Rio de Janeiro, pré-candidato à prefeitura do Rio, então um trabalho também bastante destacado na capital, acompanhando de perto e fiscalizando, que é o papel de um vereador, fiscalizando a atuação do Poder Executivo. Da mídia no Rio de Janeiro. Pelo que eu tenho acompanhado, não é muito período, não. Mas, pelo que eu acompanho, tem feito um trabalho fiscalizatório importante, relevante. Em alguma medida também serve também como um exemplo positivo para a gente, de um mandatário novo que tem feito do seu mandato, no caso de vereador, realmente cumprindo aquilo que se propôs, de fazer uma gestão de mandato enxuto, respeitando o dinheiro, ou seja, reduzindo o número de assessores, reduzindo os gastos do seu gabinete, coisa que a grande maioria não faz, não se propõe a fazer, e gerando resultado, tanto na parte de fiscalização quanto de propostas de legislação para o município e os municípios do Rio de Janeiro. E é um nome que está se colocando aí como pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. E eu acho interessante que eu acompanho, até porque eu conheci pessoalmente, e sempre tinha aquela coisa, quando ele ia levar uma demanda ao prefeito, pessoal, já foi para o lado do Eduardo Paes. Não, ele foi lá, levou quanto vereador, responsável do mandato dele, voltou para a cadeira e continuou fazendo o trabalho dele. As pessoas, muitas vezes, e isso aí é uma questão talvez cultural, acho que falta um pouco de educação política para a gente, é entender que debates de ideias não é briga, não é luta de vida e morte. Eu posso não concordar 100% com você, acho que as pessoas que são casadas, que estão nos assistindo, sabem muito bem isso. Mas a gente sabe que a gente não concorda 100% com a nossa esposa. Sim. A gente não concorda 100% com os nossos pais. E a gente ama, mora junto, sim, dorme junto e se relaciona em paz e com harmonia, com amor e afeto. A gente deveria conseguir conduzir as coisas dessa forma. Então, essa questão até de dualidade política que a gente vem convivendo hoje, polarização, isso, por um lado, enriquece o debate, porque você não fica só um lado falando e o outro fingindo que não existe e não contrapõe ideias, mas quando descamba para uma violência física, psicológica, e já está perdendo o foco do que é. Eu acredito que se todo mundo tiver realmente, com o intuito de querer, olha, eu penso a cidade de uma forma, eu penso o Estado e o Brasil de uma forma, e vou visando, no final das contas, o bem comum, o bem da população como um todo,
A gente pode não concordar com o meio que você vai chegar lá, mas a gente concordando que a gente quer a mesma coisa, a gente vai conseguir dialogar. E a gente vai conseguir até chegando, debatendo, chegando a denominadores comuns. O que falta muitas vezes é esse intuito principal, ele liderando a cabeça das pessoas. Eu vejo muitas vezes pessoas que se tornam profissionais políticos e sem aqui querer criticar a atividade, nós precisamos de políticos e precisamos de bons políticos, mas muitas vezes é um carreirismo, é a pessoa que vive eternamente daquilo ali e está tão já agarrada àquilo ali que acaba pulando muitas vezes de qualquer altura, vulnerando valores e princípios que lá atrás norteavam para se manter uma cadeira, se manter relevante. E eu acho que não deve ser por aí. Eu acredito que não deve ser por aí. Por isso, eu acredito que pessoas de bem, pessoas que não estão necessariamente envolvidas no processo político, elas devem se colocar, devem se interessar e se envolver. Foi uma preocupação nossa em Campos trazermos para o nosso corpo de filiados e para a nossa nominata, neste momento de pré-candidatos a vereador, pessoas, além de ficha limpa, pessoas que se preocupam com a pauta da anticorrupção, pessoas que não necessariamente têm uma vida política longeva. São pessoas de bem que querem realmente contribuir com a nossa cidade, mais ou menos capacitadas, estão se capacitando, estão participando dos cursos e estão colocando o nome. Ah, Adriano, vocês queriam ter vereador de cadeira no partido? Não. Nós optamos por não ter vereadores de cadeira na nossa nominata, porque nós queremos um espaço para um novo capacitado, um novo comprometido com as pautas e o bem-estar da população de Campos e que ama e respeita a nossa cidade. Falar em cadeiras, a previsão de algum estudo com relação a números hoje para cadeiras para 2025? A pretensão nossa, a gente sabe que as máquinas são fortes. Elas acabam influenciando muitas vezes a forma de pensar e a forma de decidir de algumas pessoas. Não estou aqui para julgar ninguém, muito menos pessoas que precisam dos trabalhos, precisam dos empregos e precisam das posições. Só que a gente sabe que existe uma grande hiato e existe uma grande demanda, e as últimas eleições vêm mostrando isso, de pessoas que não vão votar, de pessoas que votam em branco, de pessoas que votam nulo, se predispõem a ir lá e votam nulo, porque não concordam. Voto de protesto. Muitas vezes, e quando não votam, fortalece quando não tem o voto de protesto. Sim. E então a gente sabe que por quê? Porque não concordam ou não se veem representadas pelos políticos que estão, as opções políticas que estão colocadas, né, naquele pleito. Então é mais um dos motivos que o Novo entendeu que precisamos ir para Campos. Precisamos nos colocar como uma opção viável, capacitada, para que os campistas tenham opção, para que não precisem votar num grupo político A, tradicional da cidade, num grupo político tradicional B, ou num grupo político C. Para que tenham opção, e uma boa opção, uma opção viável, e que realmente apresente opções de melhoria para a cidade. E não é melhoria para meia dúzia, não é melhoria para determinado grupo específico, é melhorias para a cidade como um todo. E volto a dizer, através do respeito, através da busca da eficiência e através da capacitação. Não adianta só corpo técnico, não adianta saber ler uma planilha. Tem que ter capilaridade, tem que entender e conversar com a população. Então, para isso, nós estamos nos colocando como opção para conseguir conduzir Campos num caminho de maior prosperidade. Então, aquele campista que não se identifica com esses grupos tradicionais da cidade, busque um novo, entre nas redes sociais do Partido Novo, conheça as principais bandeiras do Novo,
É um partido liberal, um partido de direita, é um partido que tem espaço para o conservador, que pensa de maneira liberal na economia, se desenvolver, que pensa o Brasil com respeito ao país, com respeito à família e às tradições familiares, que respeita o nosso país e a nossa campus. Olhe, procure informações sobre o Partido Novo, se identificou, se filie, isso fortalece o nosso trabalho, essa construção partidária que estamos fazendo. E uma vez filiado, venha ao nosso encontro, agora sábado, dia 11, e veja as capacitações, veja as pessoas que estão envolvidas e que vão estar ministrando os cursos. Eu vou dar a minha palhinha lá na parte de direito, lá de pré-campanha, o que pode e não pode, vou dar a minha pequena contribuição, mas venha agregar e somar esforços para a gente fortalecer o Partido Novo na cidade, esse projeto de partido, que com certeza é um projeto não só para 24, mas para 26, para que a gente consiga construir, porque não é feito nada que é sólido, é construído de uma hora para outra. A história nos prova isso, nos demonstra isso. Nós estamos aqui dando a nossa pequena contribuição para colocar essa opção para a população campista, que não aguenta mais as opções que nos últimos anos não tem dado resultado. Uma coisa que me chamou bastante atenção pelo casting que você passou, vai ter Yara e aqui, né, aqui presente. Também faz parte do que eu também fui do gabinete do Ganime durante o período do governo federal. Sim. Isso é muito importante, porque o que a gente acontece? A gente vê, houve o mandato e que as pessoas que participaram depois se fragmentaram ou tentaram outra coisa, mas não teve a unidade. Não. E manteve essa unidade, assim como também vai ter a presença do Hélio Seu, que eu acho que é um grande nome, que inclusive morou na nossa cidade. Formado na UENF, nossa universidade. Foi biólogo, exercício. Isso. E ele também foi o vice, né, para governador, junto com o Ganini. Isso. Estão juntos aí. Nós vamos ter a chapa que foi a chapa tem a força toda ali para o governo do estado, de quase 500 mil votos. E cerca de 7 mil campistas, sem precisar de nenhuma indicação política local, sem precisar de nenhum tipo de apadrinhamento, optaram por votar no Novo naquela oportunidade. Teremos então o Paulo Ganime, eleito algumas vezes o melhor deputado federal do Brasil. Normalmente certinho. Que com certeza será um do carro-chefe e principal momento da cidade. As pessoas acabam não participando da política por compromissos profissionais, por não acreditar na política como uma ferramenta de mudança social e de muitas vezes estar de saco cheio dos noticiários. Essa que é a verdade. Então, você, campista, que não se identifica com os grupos que estão aí já nas últimas décadas na nossa cidade, entre no site do Novo, conheça as bandeiras do Novo, conheça os princípios e valores do Novo, e se você se identificar, se filie, contribua conosco, fortalecendo essa corrente do bem, de pessoas de bem, que querem o bem para Campos dos Goytacazes. E dentro do próprio site também pode fazer o cadastro para poder participar do evento dia 11. O dia 11, se você for filiado, você já vai receber já uma arte do evento e você vai poder ir até o local do evento, você vai ser identificado e você vai poder acessar e ter esse momento lá com a gente. Mas se filie, entre no site, coloque lá o seu cadastro lá. Devido aos prazos da Justiça Eleitoral, você não pode mais ser candidato, pré-candidato nessa eleição pelo Novo. Você pode ser filiado e contribuir conosco na campanha de alguma forma, com ideias, buscando ampliar o nosso espectro de discussões e contribuindo com o nosso plano de governo que vai ser construído nos próximos meses. A gente precisa ampliar essa discussão de uma forma séria. Já estamos buscando já temos apoio nas universidades, professores, especialistas, para aquela coisa, não adianta ter boa intenção, a gente tem que buscar a informação qualificada, de quem estuda o assunto, de quem estuda com ciência, boa ciência, determinado assunto, e que tem visões, tem diagnósticos de como resolver
ou como começar a resolver as demandas da sociedade. É atrás disso que nós temos vindo nos últimos meses. Não começou agora, não é uma Constituição, saiu a eleição, agora vamos pensar campos? Não. Isso já vem sendo construído já há algum tempo, justamente para a gente poder entregar ao cidadão campista, de fato, uma opção viável, capacitada e com qualidade. E com certeza também abrir as portas, sempre que tiver oportunidade. Eu sei que em breve vão ter candidatos também de outros municípios, porque o trabalho está sendo forte. Estamos bem buscando desenvolver esse trabalho aí com outros municípios. O Novo, temos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. O Novo deve levantar candidatos, pré-candidatos, em pelo menos 30 a 32, ou seja, cerca de um terço dos municípios do estado do Rio de Janeiro contará com um partido novo nas próximas eleições. Estamos desenvolvendo um trabalho, eu agora, enquanto o meu escritório, junto ao Partido Novo, nos municípios da região, estaremos nos colocando à disposição para poder ajudar justamente, nessa caminhada inicial, porque tem a questão de estruturação. Muitas vezes algumas legendas partidárias montam aquela estrutura, acabou a eleição, é até arrasada, ninguém sabe mais o que acontece, muitos candidatos ficam com a prestação de contas agarrada lá, nem sabe o nome do advogado ou do contador que cuidou da sua prestação de contas, às vezes ficam lá tem essa prestação de contas indeferida porque não teve uma adequada orientação jurídica e contábil. Até mesmo eleitos, né? Que até a E muitas vezes eleitos que ficam. A primeira prestação de contas que é feita atualmente, com as últimas modificações na última década, tanto a questão do jurídica, do advogado, quanto do contador, é obrigatório para toda a campanha. Eu não fui eleito, você precisa. Eu não peguei nenhum recurso de fundo partidário, não peguei doação nenhuma, não gastei por nada. Você precisa apresentar a prestação de contas, mesmo que seja de nada. E hoje essa prestação de contas é feita de maneira virtual, se abre um processo, o contador ele alimenta um sistema e esse sistema é gerado um processo judicial que tem que ser acompanhado pelo advogado. Então tudo isso tem que ser feito de uma maneira organizada e minuciosa para a eleição não acabar e aquele pré-candidato que virou candidato, que depois virou pós-eleição, continuar com aquele problema, aquele rabo preso. Eu não ganhei a eleição, eu não fui eleito, eu até larguei a minha candidatura ou pré-candidatura no meio do caminho, mas eu estou com problema ainda, porque você não fez uma adequada prestação de contas, você não foi bem assessorado. Então, uma coisa até que eu já deixo uma mensagem para os pré-candidatos, seja o Novo, já estão ouvindo isso de mim, mas dos outros partidos tenham um escritório, um advogado da sua confiança. Eu tenho um primo advogado. Olha, você tem que ver se o seu primo ele tem conhecimento de direito eleitoral. Não adianta só ser advogado. É igual o médico. Não adianta eu vou fazer uma operação com o médico. Ele é clínico ou ele é cardiologista que vai abrir o seu peito? Tem que ser um advogado que tem uma especialização, que se dedique à parte do direito eleitoral, que tenha conhecimento da legislação eleitoral para poder te dar um auxílio. Então, esses pré-candidatos, e já digo pré-candidatos, e explico por quê, mas eles têm que ter um advogado da confiança deles e tem que ter um escritório de contabilidade, um contador que também tem expertise na parte eleitoral, para não terem problema. Estou dando aqui dica para pré-candidatos dos partidos, eu não devia estar falando nada. Eu devia deixar cada um cada um. Mas a gente está deixando já essa palhinha aí para poder ajudar num processo eleitoral democrático bacana. E lembrar também, aproveitando esse gancho com relação à pessoa que se coloca à disposição, né, e vai vir candidato realmente, vai acontecer pelos próximos dias, que eu acredito que acho que em agosto já saem os nomes oficiais. O que acontece? O pessoal tem uma dificuldade muito grande, porque a grande verdade é que de 2 em 2 anos a gente tem eleições. Esse ano, eleições municipais. Vamos escolher um prefeito, escolher vereadores. Daqui a 2 anos, de novo, temos de novo eleição para governador, deputados, estadual, federal.
senadores e presidente da República. Isso aí, 2 anos tem eleição. Nos últimos anos, a gente tem visto que todo ano tem uma novidade. Todo ano tem uma peculiaridade, um pulo do gato, alguma coisa que modifica o entendimento de um ano para o outro. O direito eleitoral, além da lei das eleições, lei do partido político e outras legislações básicas, nós temos as resoluções do TSE, que a cada eleição, no início, elas vêm para tentar aperfeiçoar a eleição para que ela seja conduzida da forma mais limpa, transparente possível e que potencialize o princípio democrático. Diante disso, se o advogado ou mesmo o contador não está acompanhando essa legislação, ele está defasado e está para trás. Ele pode acabar, inclusive, prejudicando o próprio cliente dele. Alguns anos atrás, e eu acho que até por questão de idade, talvez os mais jovens não se recordem disso, a eleição era quase que 3 meses. Era um período enorme de eleição. Papai contava. Nossa, para algumas idades, está certo. Esse cavanhaque branco meu, essa barba branca sua, não se associa, gente, né? O que acontece? Antigamente, você tinha um tempo, um prazo razoável para você conseguir colocar o seu nome como um candidato, movimentar ele na cidade e tentar buscar vencer aquele pleito, aquela eleição. Com a redução que aconteceu nos últimos anos, a eleição hoje caiu quase que pela metade. Em 45 dias de efetiva campanha mesmo, você não consegue colocar o seu nome para ser conhecido, você não consegue formar reputação. Então essa campanha curta, ela acaba, em alguma medida, ela é ótima para algumas coisas, mas tem algumas perdas. Podemos elencar como perda é que ela acaba privilegiando aqueles atores políticos que já têm um nome consolidado no cenário. Então, com o tempo, se entendeu que precisava se movimentar alguma coisa no período de pré-campanha. Quando começa a campanha? No dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, precisa haver as convenções partidárias. É o momento em que os filiados do partido que se colocam como pré-candidatos a determinado cargo, eles vão ser escolhidos dentro do partido e apontados como os candidatos daquele partido, até o dia 5 de agosto. E depois tem que ter o registro dessas candidaturas. Essas candidaturas têm que estar registradas até o dia 15 de agosto. Por isso que a partir do dia 15 de agosto que começa efetivamente a campanha, que a pessoa vai estar efetivamente, sou candidato. Antes de tudo isso, só existe o que é pré a campanha, o que é pré ao candidato. É a pré-campanha, que é um período que eu vou resumir aqui para a gente não se alongar mais. O que não pode, no período de campanha, o futuro candidato, a futura campanha, ele vai buscar o quê? O voto do eleitor. No período da pré-campanha, não existe ainda campanha e não existe candidato. Então você não pode pedir voto. Seja de maneira direta ou seja de maneira indireta, sob pena de você incidir em antecipação, pedidos de antecipado de voto. Campanha extemporânea, que é irregular. E dentre as consequências disso, a multa aí que varia geralmente de 5 a 25 mil reais. Em muitos municípios, e até mesmo aqui em Campos, isso inviabiliza uma campanha eleitoral, tomar 1, 2, 3 multas dessas, acabou qualquer eventual expectativa de recurso que um pré-candidato a vereador eventualmente teria. Mas outras consequências, dependendo do nível de propaganda que for feito, essa multa pode ser muito maior. Mas a maior preocupação que um pré-candidato deve ter é se preparar, buscar construir uma reputação, se posicionar diante daquelas bandeiras que ele acredita, para que chegando no momento onde ele foi indicado pelo partido onde ele está afiliado e ele passe a se tornar um candidato, ele já seja conhecido como uma referência, uma liderança naquelas pautas. E possa vir, uma vez virando candidato, pedir o voto. Mas agora não existe candidato nenhum, são todos pré-candidatos, ou seja, possivelmente futuros candidatos, e ninguém pode queimar largada pedindo voto, sob pena de incidir em multas e outras sanções eleitorais.
Se você é pré-candidato a algum cargo, em especial aqui, digamos, a vereador ou pré-candidato a prefeito, você tem que jogar dentro das 4 linhas. Você tem que seguir as regras da eleição, que estão nas resoluções do TSE e na legislação, Código Eleitoral, Código de Partido Político e outras normas legais existentes. Mas aí cada corpo jurídico específico, seja do partido ou desses candidatos, vai dar as orientações lá e que estejam atentos para pegar eventuais infrações ao regulamento eleitoral e fazer os encaminhamentos à Justiça Eleitoral para que ela possa tomar as providências cabíveis. Então, aproveitar também essa oportunidade, falar direto para os pré-candidatos que ter tanta responsabilidade, que é associado ao seu advogado, grupo jurídico que vai estar acompanhando a sua campanha, deixar eles em sintonia com a equipe de marketing. Porque a equipe que vai estar gerando conteúdo para as redes sociais, impresso e tudo mais, tem que estar obedecendo de acordo com a legislação. Exatamente, isso é fundamental. Por isso que você tem que montar um time ao redor dessa pré-candidatura. E eu digo já pré-candidatura porque esse momento de você já se colocar, vamos dizer assim, conhecido da população e que você já está sendo observado para ver se você está jogando com base nas regras, já começa agora. Você se lançou pré-candidato, você precisa saber como se colocar, como se apresentar e se comunicar com a população e respeitando que regras. Então você tem que ter o marketing alinhado com o jurídico, com certeza. Eu acho que é de extrema importância, porque hoje a maioria vai utilizar realmente, já vem utilizando desde 2016, desde a eleição da Hillary Clinton lá nos Estados Unidos, que foi paralelo na nossa de 2016 aqui para prefeito também, foi a municipal. Começou a se usar muito a internet, mais forte do que nos anos anteriores. E óbvio que hoje a quantidade de profissionais que vem crescendo para trabalhar dentro das redes sociais aumentou-se bastante, junto com os digitais influencers, que também eu acho que ia ter alguma coisa dentro da jurisdição. Tem regramento também para respeitar dentro da campanha. Toda a legislação, normas relacionadas ao pleito, à eleição, em última análise, podemos colocar como uma principal finalidade buscar o equilíbrio na eleição. Para que ninguém abuse do poder para conseguir se eleger, para que ninguém abuse do poder econômico para se eleger. E um digital influencer, dependendo da situação, hoje ele é praticamente um CNPJ. Ele pode ser um rosto, pessoa física ali se apresentando, mas por trás da estrutura que ele tem, muitas vezes, é de um CNPJ, é de uma verdadeira empresa. Então a potência que ele tem, o poder que ele tem, não é de uma pessoa física simplesmente exercendo o direito seu de se manifestar. Queridinho da internet. Não, ali ele é realmente um canhão de informação, uma autoridade falando de determinada situação. Então, digital influencer, ele é para influenciar no meio digital. Fazem isso de graça? Muitas vezes não. São patrocinados, são contratados para falar de determinada situação. Então, eles também têm um olhar especial da Justiça Eleitoral, já enfrentou esse tema, e isso vai ter, a partir de agora, um olhar muito mais especificado da Justiça Eleitoral. Detalhes sobre isso, a gente tem que entender caso a caso. Se tivermos algum digital influencer visando esse desequilíbrio, pode sim ser objeto de questionamento e vai ter que responder perante a Justiça Eleitoral. Se ele atuou dentro das 4 linhas, se ele atuou dentro dos limites de um cidadão simplesmente exercendo a sua liberdade de expressão, ou se ele utilizou a máquina daquele canal que ele tinha para tentar potencializar determinada candidatura. E até mesmo que seja voluntário, ele também tem que fazer a prestação de contas. Tem que ser apresentado, não existe isso. Falar, não, fiz por amor, hoje é um mercado. Ofertei meu trabalho e tal, mas eu declarei voto, alguma coisa que o cidadão pode falar, mas o CNPJ ele tem que se olhar e se apurar caso a caso. Eu não posso falar aqui de maneira abstrata. Temos que olhar caso a caso. Mas nós não podemos ser infantis e achar que não acontece.
Uma coisa é o cidadão manifestar o voto. Perfeito. É a liberdade de expressão que tem que ser resguardada, tanto para um lado quanto para o outro, para todo mundo. Eu não posso ser hipócrita aqui e achar que eu só posso resguardar de um e o outro não tem direito. Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu tenho que lutar até a morte pelo seu direito de dizer. Isso aí tem que ser para todo mundo. Só que as máquinas de poder midiáticas, elas têm um impacto e podem desequilibrar a balança da eleição. Então, esse olhar, a justiça eleitoral já vem se atentando e certamente pode ser objeto de questionamento perante a justiça eleitoral desde agora. E que pese a campanha começar, vamos dizer, a partir de 15 de agosto, nós estamos no período de pré-campanha, os atos de campanha que só poderiam ser em campanha, muitos deles, muitas vezes, de maneira velada já acontecem. Vimos no último dia 1º de maio e vimos em outros espaços também, seja de um espectro ou de outro na política. Mesmo com a enchente agora no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, infelizmente, muita gente capitaliza a tragédia para tentar ter ganho político. Vimos isso em alguma medida aqui no Espírito Santo, em Santo Eduardo e Santa Maria recentemente. Não quero entrar em detalhes. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, uma assessoria jurídica adequada e de confiança do respectivo candidato é fundamental, assim como uma assessoria de mídia. As redes sociais ganharam essa relevância, esse impacto, são fundamentais hoje no dia de hoje. Eu costumo dizer nas minhas palestras que existe um mundo físico, um mundo real, e existe um mundo virtual. O mundo virtual ele impacta no real, com certeza. Ele não é o real, mas ele impacta. Então a gente tem que ter um cuidado ao comunicar, ao se colocar, ao tentar chegar até as pessoas. E ter uma boa assessoria nisso, você é um profissional dessa área, você pode dizer, mas eu como profissional do direito não desprezo isso e observo isso em todas as assessorias que eu dou aos meus pré-candidatos e demais clientes. Tem que ter um cuidado, temos que respeitar as normas eleitorais e demais normas do direito, a parte civil, a parte até criminal, questão de crimes contra a honra, levantar um falso, questão de difamação e injúria. Temos que ter respeito, cuidado e zelo pelas pessoas e pelo ser humano. E temos que ter essa sabedoria na condução das nossas vidas profissionais, em especial a questão das pré-campanhas. Perfeito. E também o eleitor também utilizar essas próprias deixas, né, desses, tanto dos veículos e dos pré-candidatos de hoje e agentes políticos, usar também como filtro para a hora que for realmente votar. Eu acredito que é o ideal, né? Mas o voto ele é secreto, o voto é uma escolha pessoal. Essa eleição de 2024, que é para prefeito e para vereador, ou seja, são mandatários políticos locais, então é a pessoa que você vota e que impacta diretamente na sua vida. Então, eu acredito, até mais do que de deputados, é uma eleição onde o cidadão campista, falando agora para o cidadão campista, ele tem que votar pensando no que ele quer para Campos, mas não para agora, mas pensando no agora, mas pensando a médio e longo prazo. Nós vamos estar dando as chaves da cidade, nós vamos estar dando a caneta que decide as questões mais relevantes do nosso município, que é um município bilionário, para mandatários, representantes para os próximos 4 anos. Como nós queremos estar daqui a 4 anos? É com uma cidade mais desenvolvida, com mais postos de trabalho? É uma cidade com uma mobilidade urbana mais desenvolvida e relevante? É com uma saúde sólida e bem estruturada? É com uma educação básica realmente de qualidade para aumentar os nossos índices? Ou queremos continuar do jeito que está? Maquiagem em praça, a gente vê e é mais velho do que andar para frente. Só que dá uma sensação na cidade de que a cidade está sendo cuidada. Botar na mídia que vai fazer um plano que vai revitalizar o centro de uma cidade. A gente vê que nos últimos anos... Qual o grupo que destruiu?
Eu estou dando exemplo aqui, Sim, que não, regionalmente a gente vê isso não só em Campos, mas na região. Não foi feito até agora. Aí está dizendo que agora eu preciso de mais 4 anos para fazer. Então eu acho que a gente precisa refletir de maneira séria, de maneira pensada, e ver, vamos aí, como eu quero viver daqui a 4 anos? É como se fosse um plano de vida. Eu quero estar como daqui a 4 anos? O que eu vou fazer para estar dessa forma que eu quero daqui a 4 anos? Eu vou continuar repetindo as mesmas coisas, incidindo nos mesmos equívocos, apostando nas mesmas pessoas, ou eu vou tentar algo novo? Eu vou tentar algo diferente? É essa reflexão que a gente quer colocar para o campista nesse pleito de 2024. Então, a gente, de maneira muito séria, de maneira muito humilde, literalmente, colocar uma nova opção para a população, de um novo caminho. Olha aqui, tem essas opções que você já conhece, e tem esse novo modo de pensar Campos. E daí vai ser colocado ao crivo da população, oportunamente. Com certeza. E óbvio que em breve a gente vai estar aqui de volta, falar sobre fake news, tudo isso que vai acontecer também com relação às eleições. E óbvio que estreitar cada vez mais essa oportunidade de estar junto contigo conversando. Eu estou à disposição. Precisar, estou à disposição. Agradeço muito pela oportunidade. Valeu. E excelente aí, mandato seu já como presidente, né, do Partido Novo em Campos. Um desafio tentar contribuir. É a forma que a gente entende isso. Pelas casas que nós passamos, seja a Câmara Júnior, que é a JCI, seja a própria OAB, as oportunidades que nós tivemos no espaço público também, tentarmos contribuir. Não tem ninguém aqui pensando que é salvador da pátria. Nesse momento de pré-campanha, nós estamos pensando na cidade. E então queremos a contribuição de todos para isso. Não existe salvador da pátria. Salvador da cidade somos cada um de nós. Então, estamos nos colocando nessa pré-campanha à disposição para discutir o que a cidade precisa. Tá certo? Show. Obrigado pela oportunidade aí. E deixando a mensagem para todos os pré-candidatos, é obrigatório um advogado da sua confiança. Quero puxar sardinha para minha classe profissional, não. Mas eles precisam procurar bons profissionais, bons escritórios que entendam a parte de direito eleitoral e que sejam confiáveis, sejam na confiança de cada um. Assim como os contadores. Vocês precisam de bons contadores que entendam da parte de direito eleitoral para que eles possam estar bem assessorados e, naturalmente, a parte também de marketing também precisam estar bem assessorados. E óbvio que se um desses 3 fatores, esses 3 pilares, vamos botar assim, tiverem em falha, isso pode comprometer até mesmo a posse do candidato, no caso, uma vez eleito, né? Pode comprometer a sua posse. A questão do contador, da prestação de contas, pode viabilizar, inclusive, ele assumir o cargo que ele galgou e conseguiu vencer. Vencer e não levar é complicado, né, gente? Então, é o tipo de coisa que uma pessoa que quer ser mandatária, que quer ser ocupante de cargo público, se não se preocupar com a lisura e a transparência da sua própria prestação de contas, dificilmente vai pensar na lisura e transparência da sua gestão, seja na qualidade de futuro vereador ou futuro prefeito. Tá bom? Valeu, galera. Um forte abraço e até mais. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho que deletar.